Amém, né? A paz a todos aí, né? Pastor Amém. Lucas, irmã Ricardina, Pastor João. Amém. Que a paz esteja conosco, né? Em nome de Jesus. Pode Começou começar. já, né, pastor? Já Vamos lá. começou. Sim, meu Deus querido, meu Pai Santo Jesus, obrigado, Pai, pela tua santa presença aqui no nosso meio. Muito obrigado por o Senhor estar aqui conosco. Glória a Deus. O Senhor vai nos ensinando, Senhor, né? Como mestre que tu és, que o Senhor vai nos ensinando tudo que o Senhor quer que a gente aprenda, né? Em nome de Jesus. Usando o teu filho, pastor Lucas, né? Da maneira que o Senhor quiser, né? Assim desejar, colocando no coração dele, inspirando, né? E glória a Deus, dando a ele cada vez mais inspiração do teu Santo Espírito, de todos os mistérios, Pai querido, que nós estamos buscando, que são tantos e são maravilhosos, esses tesouros, né? Dos teus mistérios, Pai querido, em nome de Jesus. E repreendemos agora aqui todo o mal, cai por terra, né? Toda ação do mal, todo intento, Pai querido, né? E repreendemos que caia por terra aqui todo o mal, em nome de Jesus, né? E te agradecendo, Pai, que o Senhor possa trazer aqui, Pai, as pessoas, né? Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo chame cada um para estar aqui conosco, né? Assistindo e recebendo de mais unção do Senhor, né? Mais unção, mais preparo para este grande plano que o Senhor tem, que a gente sabe qual é esse plano, que o Senhor tanto fala, né? Mas o Senhor está cada dia nos preparando para esse plano, né? Que vai ser desencadeado na hora certa, né? Na hora que realmente for necessário, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Por isso nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Como eu estava conversando com a tia, eu não me lembro onde foi que eu parei, né? Então eu vou pegar aqui mais ou menos do que eu me lembro. Parábola da figueira, né? A eleição está iminente. Eu estava querendo. Eu me lembro que eu falei da abominação desoladora, né? E como eu coloquei o vídeo errado na aula, eu coloquei o vídeo da live do Pastor João, no lugar da minha live, da aula aqui do curso, a 37ª, tá com o vídeo errado. Eu vou ter que baixar e colocar o vídeo certo. Então eu vou aqui, continuar aqui, tá? Mas quando vê Jerusalém e Jerusalém cercadas por exércitos, saiba então que a sua destruição veio. Então os que estão na Judéia fujam para os montes, e aqueles que estão no meio dela partam, e aqueles que estão no campus não entrem nela. Porque dias de retribuição são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, mas ai das gráficas e das que estiverem amamentando naqueles dias, porque haverá grande calamidade na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fim da espada, serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisoteado pelos gentios. Bom, a gente sabe que isso já cumpriu nos 2000 anos, né? Mas também vai cumprir novamente, porque ainda Jerusalém, ainda hoje, é visitada pelos gentios, tá? Mas nos últimos 3 anos e meio também vai ser, tá? Até que os tempos gentios se cumpram. 343 é a referência lá do Marco Rudo, que depois vou fazer um comentário. Então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra angústia do povo, confuso por causa do bramido do mar e das ondas, né? Então aí nós temos o que já está acontecendo agora, tá? Sinais no sol, foi ontem, né? O anteontem deu 2 explosões tipo X no sol, tá? Na luz das estrelas. Então isso está acontecendo à medida que está se aproximando das dores de parto, né? Como uma mulher grávida está acelerando, né? Essa angústia. Homens desfalecendo de medo, expectativa das coisas sendo vistas sobre a terra, porque os poderes do céu são abalados. Então eu tinha conversado aqui na última live, me lembro que eu peguei essa palavra aqui no original do grego, são os planetas, tudo que compõe o sistema solar, tá? Do cosmos. Então verá um filho do homem vindo em uma nuvem com poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, erga-te e levantai as vossas cabeças, pois a vossa redenção é iminente. Então eu tinha falado aqui sobre a questão
do momento em que vai ficar muito crítico, a angústia vai ficar tão crítica, e a hora que você tem que levantar a cabeça, porque ali já é o final mesmo do final. Porque o final, ele não é determinado pela pregação do evangelho no mundo inteiro, porque Deus deu uma missão para a igreja e ela não cumpriu. Quem vai cumprir essa missão de pegar o evangelho para o mundo inteiro são os remanescentes, os 144 mil e assim por diante, para a palavra de Deus se cumprir. Mas o que vai determinar o fim é essa artimanha maligna que está sendo montada lá em Israel para levantar o anticristo e levantar o terceiro templo, quer dizer, a abominação desoladora que foi falado também na aula passada. Então, é a partir dessa abominação desoladora que se determina o fim, por causa da pontuação do texto lá de Mateus 24, se você for ler lá em Mateus 24, existe uma pontuação errada, né? Que o Marcos Rudin, ele denuncia essa pontuação errada, que aí todo mundo fala, não, nós temos que pregar o evangelho até o final. Até que ajudou, porque ele, que tem Eu acho que travou, né? Acho que travou lá, deve ter travado o computador dele, eu acho. Paz, irmãos, o meu computador aqui, ele está esquentando, e agora eu não sei o que aconteceu, ele caiu. Eu vou ter que recomeçar. Mas eu acho que ainda está gravando. Mesmo assim. Mesmo quando sai da live, está gravando. Mas ele tem que reiniciar aqui. O sinal de gravação tá aqui ainda, né? Então, mas ele está com aquele problema de a pasta, né, térmica, ela já não tem mais a mesma eficácia quando ela tinha quando era nova, então começa a ter esses problemas. E às vezes também tem muita página sobrecarregada aqui, a minha, que eu deixo aberto, né? E às vezes acontece. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu não sei. Meu Deus, me ajuda. Acho que eu tomei muito café e açúcar. A memória não está boa. Espera aí que a internet do computador ainda não está conectada. Vamos esperar esfriar. Ah, já deu, né? Voltou. Quase. Ver se ele entra. Não tem que mudar. É batalha, pastor Lucas, é batalha. É sempre assim mesmo. Também acontece. Pois é, então deu mesmo, né? Aquela explosão classe X é a maior que tem, né, pastor Lucas? É. Meu Deus, e caiu 2 vezes aqui, olha, pode ter alguma coisa a ver, né? Mudar para esse dispositivo, tá. Estamos aqui de volta. Eu vou manter a outra conexão só por precaução, tá? Só por precaução. Bom. Perdi o assunto, Senhor, me ajude. Então, aí nós temos essa situação iminente, que vai ser a hora que você vai dizer assim, não, agora solta a corda, né? Não adianta mais querer viver no mundo da situação como ele está. Agora é só se posicionar para a volta de Jesus. Então, erga a sua cabeça e vai em frente. Para mim, no meu entendimento,
O mundo acabou em 2019. Nós estamos na prorrogação. Esse é o meu entendimento. Ó. Por quê? Porque você nunca mais teve uma vida normal depois daquilo, né? Mais que você tente, você não tem mais aquela vida normal, com aquela expectativa de trabalhar, né, de prosperar e assim por diante. Tá bom? Vamos ver lá. Aqui tem a parábola da figueira. A figueira aqui, vamos ver. Essa parábola é semelhante às folhas que brotam em uma figueira ou qualquer árvore. Lucas 21, 29, que ele está falando aqui, com o advento da primavera, com o retorno do Messias. Isso não compara a figueira à nação de Israel. O que Yeshua aponta é o seguinte: quando você vê todas essas coisas que se referem aos eventos que cercam a abominação desoladora que o profeta Daniel falou, saiba que essa geração não passará até que tudo seja cumprido. A abominação da desolação é o evento-chave que inicia o telos, o fim dos tempos, e terminará com o aparecimento do Messias para reunir os santos em um tempo de grande tribulação. Guerras, terrorismo, terremoto, ódio e assassinato entre os crentes são todos sinais de que o fim ainda não é, porque é necessário que tudo isso aconteça antes da abominação da desolação. É por isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses que ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A apostasia e a abominação da desolação estão ligados, tá? Ok? Então é isso que está acontecendo, que nós estamos no início, no princípio das dores, para chegar nesse ponto, tá? O que parece também que você consegue ver é que assim como vai ter o parto de Jesus nascendo em nós, vai ter o parto maligno, porque as pessoas elas começaram a se dividir, né? As pessoas no mundo começaram a se dividir. Então, nós estamos num processo ainda de mudança de uma fila para outra, mas a bifurcação já começou. Então, o que vai acontecer? Depois que as pessoas derem à luz ao maligno, no caso, não tem mais retorno. E as pessoas que derem à luz a Jesus também não tem como mudar mais. Então, essa situação aí, ela vem, vamos dizer assim, o Senhor tem avisado que esse clímax, né, vai chegar, né? Então, vamos ver aqui mais uma outra, outro comentário aqui do Michael Rood sobre essa figueira, tá? Mais uma vez, temos a advertência da parábola que nós não sabemos o tempo de sua vinda até que certas coisas aconteçam. E em seguida, sua vinda está finalmente iminente, egípcio, na porta. Isso vai acontecer imediatamente. Essa é a visão dele, né? Porque a gente sabe que nós já estamos, né, nas portas dos acontecimentos, né? Paz, maninha, tudo bom? Então, veja só. Essa é uma mesma advertência e promessa que foi detalhada em Lucas 21, 28, mas nesta parábola destaca-se que ninguém sabe o dia nem a hora, mas devemos vigiar e orar para que o dia não nos pegar desprevenido. Devemos vigiar o desenrolar desses acontecimentos e em seguida podemos reconhecer que o dia da vinda é iminente. Não devemos ignorar os sinais e fechar os nossos olhos em peso, nem devemos ficar fora de foco e entrar em pânico por causa dos sinais que Yeshua disse que eles precisam acontecer, mas não é o fim ainda. Yeshua advertiu-nos de coisas que devem vir em primeiro lugar, independente da sinceridade daqueles que pregam o arrebatamento antes da tribulação, ou de que anunciam que o Messias já voltou e temos de ir a ele. Yeshua diz a seus seguidores fiéis não acreditar naqueles que proclamam tal heresia. Eles são falsamente profetizando e enganarão os voluntários e seguem na armadilha do adversário. Então agora nós temos que separar aqui a visão judaica do Michael Rood, né? Porque para o Michael Rood, nós vamos passar pela tribulação. Só que como a tribulação ela envolve também em 3 etapas, vamos colocar assim, o princípio das dores, grande tribulação e ira. Na ira, nós não vamos estar aqui. E a ira de Deus, ela começa na metade da semana de Daniel. São 7 anos, 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, começa a ira. E a grande tribulação, ela é uma parte dos 3 anos e meio. Tá? Então, nós estamos em 2024, mais 3 anos e meio,
até 3 anos e meio começa o arrebatamento. Quer dizer, acontece o arrebatamento, não começa. Acontece o arrebatamento. O restante é aqueles que vão ter que dar a sua vida para ser fiéis, não vão perder suas almas, mas vão estar na grande tribulação, né? E aí é que tem essa separação, aqueles que se prepararam como virgens prudentes e os que não se prepararam. Agora, o que é ser virgem para Jesus? Virgem é o seguinte, é toda pessoa que creu em Jesus, certo? E quando você creu, você aceitou um casamento com Deus. Quando você creu em Jesus, você estava sendo fecundado pelo Evangelho. A fecundação do Evangelho gera em você Jesus, e Jesus vai nascer. Jesus nasce em Apocalipse 12. Ali é o momento da transformação dos fiéis. Então, o que acontece? A pessoa que é virgem e creu em Jesus, e ela não se prepara para esse casamento, ela ignora que existe esse casamento. Então, esse é o problema do cristão que está aí morno ou indo para a igreja para ter prosperidade, como tem várias igrejas aí que os pastores promovem a vida terrena e não a ruptura com esse mundo. Porque esse mundo para nós é um Egito, e nós temos que sair desse Egito, e por isso vai ter os 3 dias de escuridão, porque teve 3 dias de escuridão no Egito, e Jesus também ficou 3 dias no seio da terra, porque enquanto ele estava no seio da terra, era 3 dias de escuridão para ele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou para nós que estávamos acreditando que ele estava morto. Então, veja só, esse sistema do mundo, ele foi criado por Satanás. A edificação de cidades e reinos com esse poder de que hoje se usa da política para dizer que nós vamos mudar a situação é mentira. Isso é só uma jogada diabólica que o único poder que consegue quebrar isso é Deus. E ele vai quebrar essa grande Babilônia. Até os islamitas sabem que existe uma Babilônia, só que eles acham que a Babilônia é os Estados Unidos, e eles querem destruir os Estados Unidos para destruir a Babilônia. Entendeu? Então, não é essa visão. Você veja que o inimigo, ele pega a visão de Deus, a palavra de Deus, e vai distorcendo na cabeça das pessoas, né? Porque é o seguinte, veja só, se fosse verdade que a teoria da evolução nós só temos uma vida de evolução, não temos alma, não temos Deus para prestar conta, não temos isso e aquilo outro, né? Não haveria nenhum processo de Deus nessa história. E o processo de Deus já está acontecendo na história, só as pessoas que não estão vendo. Os materialistas, porque estão cegos espiritualmente, acreditando na teoria da evolução, e os cristãos, que mesmo sabendo que Deus tem uma ruptura completa com esse sistema do mundo, e que vai trazer o reino de Deus, estão ignorando. Esse é o problema das virgens tolas. As virgens sábias, o que elas estão entendendo? Eu creio que em Jesus, eu aceitei Jesus, e eu entendi que dentro do aceitar Jesus existe uma proposta de casamento, então vamos preparar. Existe uma proposta de reino, então vamos preparar para esse reino vir. E esse reino não é só aquele reino abstrato, espiritual, subjetivo, de você viver bem na família, viver bem com seus irmãos, viver bem na igreja. Não, é um reino real, que se implanta na terra na volta de Jesus. E Deus precisa destruir os inimigos e a terra ser renovada. Então, se você ignorar esse fato histórico, né, você ignora o reino, porque o reino será implantado materialmente falando, fisicamente falando. Nós somos plantações desse reino que está brotando durante o processo da história da humanidade. Desde que de Adão até hoje, as pessoas estão brotando para Deus. E cada um de nós se coloca para brotar para esse reino. O que é esse reino? A vida eterna. Então, veja só, quando você estuda história e filosofia, você compreende que os filósofos, desde Platão, queriam uma terra justa, um governo justo. É por isso que Platão escreveu um livro chamado A República. E vários filósofos como esses marxistas, Hegel, Karl Marx e outros, que montaram essa estrutura de esquerda e direita aí, desde a Revolução Francesa,
pensam nessa sociedade justa, mas esse trabalho feito da maneira humana é só uma jogada diabólica. É só um processo de repetição, onde vai ter um reset, já houve outros reset, nós vamos passar para um reset econômico, já houve outros reset e a gente não sabe, a gente está descobrindo agora que a história foi resetada várias vezes. Né? Se vocês quiserem saber disso, procurem aí os conspiracionistas que estão denunciando que a história foi resetada várias vezes. Por quê? Porque o inimigo ele fica tentando destruir a sociedade, reconstruir, para dar essa impressão de novidade. Então, agora eles não conseguem mais esconder. Então, esse reset econômico, esse reset de uma guerra mundial vai acontecer, quer você queira, quer você não. Mas e aí onde está nosso escape? É em Jesus. É no reino de Deus, é na vinda de Jesus. Porque os homens maus vão executar isso. E Deus vai executar o plano dele. Então, só que os homens maus não vão prevalecer no seu plano, porque eles não são o dono da história. O dono da história é Deus, e é ele que vai prevalecer. Né? Então, existe toda uma situação que, se você for estudar na faculdade, na universidade, eles dizem que a história do homem, né, a antropologia, né, está elevando o homem para um estado melhor, para um estado moderno, para um estado tecnológico, para um estado evoluído. E é uma grande farsa, é uma grande mentira. A tecnologia está melhorada? Tá. Tem agora robôs, computadores e tal, mas isso não é o reino de Deus. Se você se agarrar nisso, como processo histórico do seu futuro, e acreditar nisso, você vai perder sua alma, porque a história vai ser feita por Jesus, por Deus, nos acontecimentos que alguns ele vai permitir, outros ele vai vetar, e vai implantar o seu reino e a sua vinda. Então, porém, o Senhor permite que o inimigo se manifeste para a gente conhecer que nós somos o nosso inimigo. Quais são os nossos inimigos, né? Então, por quê? Porque nós somos dormentes, nós não conhecemos a nossa origem, a nossa raça, a nossa história. A gente lê Adão e Eva e acha que aquilo lá é conto da carochinha, e acredita na biologia, acredita na revolução, acredita na evolução, e esquece que Satanás tomou o reino de Adão quando ele obedeceu a Satanás e desobedeceu a Deus, comendo o fruto do bem e do mal. Essa terra passou para ele, e é por isso que Jesus está voltando, para retomar e dar aos seus santos. Né? Então, todo esse conhecimento vem dos profetas, Daniel, vem de você conhecer a criação de Deus, como Deus criou, e tudo isso aí. Então, você monta esse conjunto mental, essa que eles chamam de visão, né? Visão de mundo, né? Que é a cosmovisão, e você posiciona nisso, né? Você se posiciona nisso. Porque se sua cosmovisão for científica, materialista, você não vai se posicionar em relação à volta de Jesus, a pessoa nem acredita que Jesus existe, ou que existiu, ou que está voltando. E aí os acontecimentos ficam analisados por outros motivos. Não, isso aí é o que a humanidade sempre passou, é mais uma fase e tal. Aí vai justificando dessa forma. Aí vai cair no abismo. Tá bom? Então, eu, particularmente, aqui corrigindo o Michael Rood, porque ele coloca que é lá no final da tribulação, eu não acredito nisso, porque tem a noiva, a igreja, tem uma festa de casamento, tem os convidados, certo? E tem os que ficam e os que são arrebatados. Então é por isso que eu acredito no arrebatamento dentro dos primeiros 3 anos e meio que já se iniciaram. Agora, em 2024, se iniciou os últimos 7 anos, e eu estou falando isso de forma categórica. Tá? Para ninguém ficar... Não, ninguém está enganado. Eu costumo ter muitas visões, mas muitas visões minhas são da carne, mas quando eu tenho visões que são espirituais mesmo, que Deus me mostra, eu começo a conferir que o dom de visão é um negócio complicado. Como o dom de profecia também, se você ouvir vozes estranhas, você começa a profetizar falso.
Então, às vezes a gente vai dormir, tem sonho, tem visão, mas o cavalo branco, eu vi o cavalo branco se manifestando esse ano aqui. Então, o cavalo branco começa os últimos 7 anos da Terra. Tá bom? Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Profecia sobre os servos vigilantes. Quem, então, no tempo da grande tribulação, será considerado um servo fiel e sábio que o seu Senhor constituiu sobre sua casa para dar alimento no tempo devido? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós estamos tendo alimento espiritual no tempo devido. O tempo devido, que é o tempo de preparação para a volta de Jesus. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo isso quando ele chegar. Então, nós estamos aqui, cada um de nós, né, no que nós estivermos fazendo para o Senhor, seja eu dando essas aulas, seja o pastor João, seja o pastor João, seja qualquer um, que esteja cuidando de vidas, pregando o evangelho, fazendo o que Deus mandou, é bem-aventurado. Em verdade vos digo que ele o encarregará de todos os seus bens, mas aquele servo maldisser em seu coração. Ah, meu senhor tarda a vir. E ele começar a bater em seus conservos, até mesmo comer e beber com os bêbados. O que é bater e comer e beber? Comer e beber é participar das coisas mundanas, sem nenhum compromisso com o reino de Deus. E bater é você ficar magoado com as pessoas e começar a revidar as coisas que as pessoas estão fazendo. Né? É aquela atitude má. O Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espere, na hora que ele não sabe, punirá severamente e dará sua parte com os hipócritas, livrará choro e ranger de dentes. Tá? Eu acredito assim, todos nós temos uma visão de mundo, cada um de nós formou essa visão do mundo pelo conhecimento e a cultura que adquiriu na vida, na escola, nos cursos que fez e assim por diante. Quando você recebe o evangelho que fala que existe um Deus que amou, que você tem um pecado e tal, não sei o quê, você tem que olhar de uma maneira seguinte, poxa, isso aí está quebrando todas as teorias que eu tinha de que o mundo deveria ser desse jeito e não de outro. Então, eu sempre fui preocupado com isso. Eu falei, não, eu quero pegar o fio da meada desde o princípio. Desde quando tudo começou. Porque para mim faz sentido eu pegar desde a origem. Aí eu escrevi aquele livro lá no princípio e no fim para organizar na minha mente tudo que Deus tinha me mostrado sobre como foi o princípio do homem na Terra e como será o fim. Então eu montei um arquétipo grande de uma visão clara para eu ter a estrutura e a resistência de não aceitar esses desvios. Certo? Porque quando vier esses extraterrestres aí, ele vai dizer que eles que fizeram nós. Aí se você não acredita que foi Deus que fez você, pronto. Você já está perdendo a vida eterna, porque está escrito que a vida eterna é que Deus, o Pai, nos criou e que Jesus Cristo foi enviado. Então, se você acreditar que os extraterrestres vier com a teoria deles, e a NASA confirmar, e os outros confirmar, e os governos confirmar, né, dar o aval deles, de que foram eles que nos fizeram, você já caiu fora do evangelho e entrou na apostasia. Então, para mim, foi muito, muito bom, e é por isso que eu dei aquele curso, no princípio e no fim, tinha Ricardo, o pastor João, todo mundo fez aí, para ter essa visão de mundo, de começo e fim. Para quando vier o engano, você não cair nessa, porque do mesmo jeito que nós somos enganados com a picadinha, vai vir outro engano agora. Certo? Dizendo, porque agora a NASA já admite que tem 4 raças extraterrestres que eles estão em contato. Mas publicamente e oficialmente ninguém admitiu nada. Aí teve uma reunião no Congresso americano, certo? Dizendo que eles têm coisas lá. E foi até uma polêmica, tá aí no YouTube, pode procurar. Então, eles estão abrindo a brecha e dizendo aquilo que todo mundo suspeitava e que eles negavam, e aparecia com aqueles negacionistas lá, dizendo, não, isso é coisa de maluco, isso é coisa de doido. Agora, como é conveniente para eles estão abrindo o jogo. Por quê? Porque eles vão vir com uma cosmovisão diabólica, que é um grande engano. Que as pessoas vão gerar, tá vendo como a Bíblia está errada? Então, tá vendo como a Bíblia estava errada? Jesus era só um daqueles lá no NAC lá. Era o Enlil e Enki. Que são os dois Anunnaki lá.
que eles falam. Aí, poxa, como é que fica a sua fé? Você abaixa a guarda, aceita a teoria vigente que está na sociedade, leva a picadinha, e quando vem o anticristo, leva o picadão. Então é isso, é um posicionamento histórico, espiritual, certo? Do que é esse mundo. Quem é esse mundo? O que somos nós? Temos que perguntar isso. Quem sou eu? Eu sou uma alma, ou sou um espírito, numa carne, num corpo. Eu não sou fruto da evolução de um ser, de uma espécie, de um macaco. Isso é uma grande porcaria. Até esses. Eu fui pesquisar, eu fui analisar, Deus, por que tem o homem de Neandertal, o homem de não sei o quê, o homem... Era tudo hibridização de Satanás. Satanás querendo criar homens, como agora está fazendo com a genética. Então, eu coloquei lá no livro as tentativas que o inimigo tentou criar homem na Terra, porque ele sabia que Deus ia criar o homem. Ele sabia que Deus ia criar o homem, então ele se adiantou, ele falou, não, vou passar na frente de Deus, vou criar um homem, e aí na hora que eles forem estudar a história, eles vão ficar todos confundidos. Eles não vão saber qual é a diferença de Adão e Eva, para esses homens de Neandertal, tem um homem lá, Australopithecus e não sei o quê, eu fiz um estudo disso aí, mas nem guardo esses nomes, porque mentira para mim não fica pregado na minha cabeça, eu não consigo raciocinar com a mentira. Né? Então eu fugi da teoria da evolução. Antes eu fugia de forma religiosa, porque eu falei, nossa, será que Deus mentiu para nós? Será que Deus está mentindo? Será que a religião está errada? Eu ficava com medo de blasfemar contra Deus. Eu falei assim, não, Deus deve estar fazendo a verdade. Aí na universidade, falava teoria da evolução, eu ficava todo perdido. Aí eu fui crescendo, fui vencendo batalhas espirituais no conhecimento, fui lendo um livro, fui metendo a mão no lixão, porque eu tive que ler tudo quanto é porcaria, que não é fácil, você vomita depois que você lê essas porcarias, porque é tudo mentira e engano. Livro de bruxaria, livro de tudo quanto é porcaria que eu tive que ler, para organizar um conhecimento, para dizer, olha, gente, isso é um engano. E agora vai vir os extraterrestres e botar a cereja do bolo. Entende? Então é isso que eu estou exortando. Procure ter uma visão, cosmovisão bíblica, verdadeira, saber que Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, e joga fora essas porcarias, porque só está aumentando. Só está aumentando essas porcarias no mundo. E por isso que gente caiu na picadinha. Teve gente que ia perder o emprego se não tivesse picadinha. Eu peguei, fiz uma apostila para minha família e falei, ó, se vocês tomar, problema de vocês, as consequências vão vir. Divulguei a apostila no WhatsApp. Aí eu fiquei orando para Deus. Deus me mostrou. Eu fiz que nem Davi, né? Davi estava lá na guerra e perguntou, Senhor, se Saul vai me pegar? Vai. E se eu fizer isso, vai acontecer isso? Vai. Aí ele pegou e fugiu para não acontecer nada daquilo. Ele mudou a história. Fiz a mesma coisa. Orei o Senhor que falou que eu ia tomar 2 doses. E que eu ia ficar doente. Mas, Senhor, me deu um livramento aí nessa história. Aí orei, clamei, orei. A universidade dizia, abriu um precedente lá de que não podia tomar, podia providenciar a documentação médica. Aí eu fui, conversei com a médica. A médica me deu uns exames que eu ia gastar 15 mil reais para fazer todos os exames para provar que eu não podia tomar. O que aconteceu? Eu mandei uma carta para ela, fiz uma carta, falei, não, doutora, eu não estou ganhando esse dinheiro todo para pagar 15 mil reais. Se eu pagar 15 mil reais de exame, eu não almoço, não janto, não como, não faço, não pago minhas contas. Então, por favor, a universidade já me deu um precedente de eu me livrar disso aí. Aí, se eu fizesse os mínimos exames, caía para 10 mil ou 12 mil reais, eu não me lembro. Eu fiz um orçamento lá em Brasília. O que aconteceu? Eu mandei contei toda a história da minha vida, do meu nascimento, como é que foi e tal, fiz uma anamnese, que eles chamam, né?
Baseado nessa anamnese, ela fez um atestado e eu estou usando isso até hoje. E escapei, porque senão eu estava doente hoje. Então vai vir uma outra leva. Por quê? Porque, gente, colocaram na cabeça deles que nós somos fruto da evolução, porque depois eles vão virar toda essa história lá na frente. Escreve o que eu estou dizendo, para vocês vão ver. Quando descer o extraterrestre, vão dizer outra coisa. E que para a raça humana sobreviver, precisa diminuir a população da Terra. E é por isso que vão, oficialmente, dar as picadinhas para diminuir a população da Terra. Isso não é mais teoria da conspiração. É só você abrir os olhos, parar de assistir televisão e vai atrás de informação. Eu assisti mais de 5.000 vídeos no YouTube, de tudo quanto é porcaria, e agora eu aprendo a selecionar os vídeos. Não, mas no YouTube só tem mentira, só tem fake news, só tem isso, só tem aquilo. Bom, porque você não aprendeu a distinguir. Tá bom? Então vamos lá. O Senhor daquele servo virá um dia que ele não espera e na hora que ele não sabe, punirá severamente. É semelhante ao homem, vamos, Marcos, ao homem que indo para longe saiu de casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandou o porteiro vigiar. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa ao entardecer à meia-noite, cantado o galo de manhã. Eu que vos digo a todos, vigiai, porque quando o Senhor vier, de repente não vos encontre dormindo. Dormindo está um monte de gente hoje, né? Isso está, na nossa família tem, é só prestar atenção quem que está sabendo da voz de Jesus, quem não está. Espera só um pouquinho, irmão João Batista. Entendeu? Dormindo tá. Já tá dormindo. Agora, por que não se sabe o dia nem a hora? Você sabe a época. Mas por que não sabe o dia nem a hora? Porque as festas do Senhor, a contagem da lua nova, é aquilo que você verifica lá em Jerusalém, olhando para o céu, que começa a marcar o primeiro dia do ano, que foi agora, 23 de abril. Foi a Páscoa, né? 14 dias depois, então foi dia 11, né? Dia 11 ou dia 10, que foi o dia primeiro do ano da lua nova. Então, por que não se sabe o dia nem a hora? Porque vai ter um calendário agrícola que Deus segue, um calendário de Israel, para fazer a sua vinda. E ele está cumprindo as festas, que quem não entende o que são as festas de Deus, não se prepara para a volta de Jesus, porque não sabe calcular a época. Entendeu? E o que é o arrebatamento? É uma retirada súbita de um perigo eminente. O que é o perigo eminente? Essa destruição maluca que eles estão querendo fazer na humanidade. Essa imposição doida. Tá? Pode falar, profeta. Só fazer um comentário sobre essa imposição louca aí. Cuidado para não falar as palavras que vai queimar o vídeo, tá? Não, tá, eu só fiz uma entrevista de trabalho aí, se não tiver tomado 2 picadas, eu não assino a carteira. De abelha, sabe? Viu? Se quem não tiver tomado 2 picadas, não vai assinar a carteira, quer dizer, já é entrada. Entendeu? Tá. Ou você pode fazer o seguinte, você pode pedir um contrato de trabalho, sem carteira assinada. Já não vai ter a aposentadoria mesmo? Peça um contrato. Não vai deter. Eu não vou me aposentar mesmo? Sim. Não peça um contrato. Eu estou orando aí, se brincar, às vezes não dá tempo nem de receber essas causas que a gente tem para receber. Certo. Deus vai levar. Chega lá e fala assim, não precisa assinar a carteira, não faço contrato de trabalho, eu quero trabalhar para me sustentar, pronto. Amém. Tem que ser corajoso, gente. Pessoal, pelo amor de Deus, coloquem isso na cabeça, essa guerra celestial, que eu vou dar o curso, guerra celestial, se Deus quiser, eu vou dar esse curso. Isso não implica só na tua alma, na tua vida, implica o planeta Terra, implica o universo, implica os anjos, implica toda a criação de Deus. Então, é uma guerra para você dar a sua vida. Em razão disso, não ter medo e crer na vida eterna que Jesus deu. Tomar posse e partir para a guerra. Ora, se os Islã se queima, toca fogo, joga bomba, explode o corpo, por causa de uma mentira, por que a gente não pode ter coragem de dar a nossa vida por amor à verdade? Pastor, eu vou te falar assim, nas 2 primeiras picadas, eu caí nelas, aí eu orei muito, o senhor falou assim, eu não sei o que você está fazendo aí, não é para você fazer isso mais não. Glória a Deus.
eu pedi a Deus, né, pedi direção do senhor, eu falei assim, não é pra você fazer isso mais. Então, assim, infelizmente, eu tomei 2, né, mas aí o senhor falou, não é pra você fazer isso mais, não. Eu falei assim, amém. Então, é isso aqui, senhor. Tá bom. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos agora para o capítulo 25, que esse foi o capítulo 24 de Mateus, tá? Tem mais um pedaço aqui. Vede também por vós mesmos que os vossos corações não estejam sobrecarregados com gula, embriaguez e os cuidados e prazeres dessa vida temporal. É todas as coisas que estão sobrecarregando as pessoas hoje. Né? Comer, beber, prazeres, e aquele dia vem repentinamente sobre vós. Isso aqui é um estilo de vida, tá? Porque o dia de Jeová virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, portanto, orando em todos os momentos, para que possa ser considerado digno de escapar essas coisas que estão por vir diante do Filho do Homem. Eu gosto de quebrar essas caixas pretas, né? Para mim, quando fala uma palavra, você não entende o que ele quer dizer, o que é uma pessoa digna de escapar? Para mim é uma caixa preta. Então vamos quebrar essa caixa preta e ver o que tem lá dentro. O que é uma pessoa digna de escapar? É uma pessoa que guarda os mandamentos de Deus, que obedece ao Senhor, que crê no Evangelho, que sabe que Jesus está voltando e está se preparando. E que não tem medo de morrer, seja por guerra, por fome, por peste, ou que vai ser arrebatado e vai estar vivo até a última hora. Mas pelo menos não vai perder a sua alma. É isso aqui. Isso é a coragem do cristão, né? Que enfrentava as covas dos leões na antiguidade. Agora estamos enfrentando um leão aí, que é o anticristo aí, o leão falso, né? Vamos lá, virgens prudentes. Então vamos para as virgens prudentes. Alguém quer fazer outro comentário aí, o pastor Jonas? Alguém? Vamos mudar de assunto. Então estou fechando o assunto da aula passada, que foi Mateus 24. Pode falar. Amém, né, amados? Glória a Deus, né, pastor Lucas? Então, a questão do, né, vamos ver o que o Espírito Santo colocou no coração, né? A questão do templo, né? Realmente, né? Porque, na verdade, né, o judaísmo, ele está influenciado pelo sionismo, né? E o sionismo é a sinagoga de Satanás. É os judeus que servem a Satanás mesmo, né? E a gente sabe, e como eu falei ontem, né? Eu creio que é da tribo de Dan, que é a tribo caída mesmo, né? Veio daí, os sionistas vieram daí, né? E eles querem construir o templo, né? Para quê? Para o próprio anticristo sentar lá dentro, como se fosse Deus, né? Então tudo é afronta mesmo, né? Tudo é afronta do inimigo. Né, amados? Isso aí é sério, né? Amém? Acho que eu agora, irmãos, pensa bem numa coisa. Pensa bem numa coisa. Se Deus não tivesse sido didático, como Deus tem sido didático. Se Deus, como diz assim, né? Que tem gente que é que nem Deus criou batata, né? Soltou e a batata nasceu por si, né? Se Deus tivesse feito isso com a humanidade, não tivesse separado uma nação, chamado Abraão, chamado um, chamado outro. Adão foi criado por Deus e todos os seus descendentes, né? Aí ocorre a corrupção, aí Deus levanta Noé, ocorre outra corrupção, Deus levanta Abraão, ocorre outra situação, Deus levanta Moisés. E escolhe uma nação para poder fazer daquela nação um relógio, para você marcar o tempo dos acontecimentos. Aquela nação vira uma referência. Se Deus não tivesse sido didático para mostrar as coisas, o mundo espiritual, a história do mundo espiritual através dessa nação, a Bíblia chegando até nós através dessa nação, os apóstolos, os profetas, tudo isso está sendo um processo didático de Deus. Né? Certo? E nós temos a oportunidade de conhecer esse processo e entender o que e posicionar. Certo? Se posicionar. Tá? Não é à toa. Tá? Se você fizer... Eu jogo fora, né, vários cursos universitários para mim que não tem valor nenhum. Porque são tudo engano maligno. Né? Deixa para lá. Então, até na física eu descobri engano. Mentira.
Então, quando os servos maus dizem ao seu senhor está atrasado, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que são as que auxiliam na preparação da noiva, que pegando suas lâmpadas saíram para receber o esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Certo? Quer dizer, estava o azeite que ela estava com lâmpada, a lâmpada estava acesa e era de noite, ela só tinha o azeite da lâmpada. Não levavam reserva. Mas as prudentes levaram azeite e seus vasos junto com as lâmpadas. Está vendo? Azeite, vaso e lâmpada. A lâmpada representa a vida religiosa diária, que você está na igreja, que você vai para lá. O azeite e o vaso são aquela reserva de conhecimento, de busca, de consagração, de rendição a Deus que nós fazemos, que é o que nós estamos fazendo aqui. E demorando-se o esposo, ó, claro, tá todo mundo aí dizendo, vem, não vem, vem, não vem, que hora que vem? Demorando-se o esposo, todas elas tosquinejaram. Então tem gente que já fala, não, meu Deus, eu não aguento mais, eu não sei como é que é, a coisa está piorando, e eu não sei como é que eu faço. Com a cabeça e dormiram. Todos. Todas elas dormiram. Né? E à meia-noite, essa meia-noite vocês comparam lá com Joel, capítulo 2, o primeiro versículo. Preste atenção lá, leia depois. Ouviu-se um grito, alguém gritou. É o que estou fazendo aqui. Lá vem o noivo. Saí e recebi. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Houve o grito. Então vai ter uma hora que o Senhor vai dar um apito do trem, vai dar um grito, vai fazer alguma coisa na terra que todo mundo fala, pera um pouco, tanto as que estão azeite, as que não têm azeite, vai levantar e vai ficar de pé. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que é uma lâmpada se apagar numa época dessa? É aquele enfraquecimento espiritual, é aquele desânimo, aquela letargia. Eu não vou atrás. Deixa que Deus venha me buscar. Eu não vou me santificar, eu não vou abandonar certas coisas. É isso o apagamento das lâmpadas. É o desânimo. E as outras não. Não, eu quero casar com Jesus, eu quero morar no céu. Já tenho uma morada lá. Já tenho uma mansão lá. O Senhor já mostrou a minha mansão. Eu já tenho, eu vou mudar de onde eu estou para um lugar melhor. Então eu não tenho medo de sair daqui. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Quer dizer, como é que a gente vai dar um azeite, que é um fruto de uma consciência que foi trabalhada durante anos e anos buscando e vivendo a palavra de Deus? Não tem como. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, para que não falte. Não nos falte, né? Se fosse possível dar, eu acho que nem era possível dar. Você não consegue contar uma história de um mundo, de uma redenção de Jesus e de uma preparação para uma vinda em 15 minutos, que a pessoa está no desespero ali, que Jesus está voltando. Ou um desastre como esse que aconteceu. Você não consegue. Então tem que ter um espaço de tempo aí, um intervalo de tempo aí para formar o coração das pessoas. E diante aos que vendem, comprai vós mesmos. Né? Quem é que vende azeite? Mas enquanto elas iam comprar, o esposo veio. E os que estavam prontos foram com ele ao casamento, e a porta foi fechada. Depois vieram também outros dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Eles, porém, dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Essa tradução está errada. Porque se você disser que não o conhece, como é que ela sabia que Jesus ia voltar? Eu fui olhar no hebraico, no grego, em todas as línguas que eu podia olhar aqui de Mateus, porque o Mateus foi escrito em hebraico. Em verdade, vocês não estão preparadas, vocês não estão vestidas de noiva, vocês não estão com roupas adequadas para um casamento, é isso que quer dizer, porque senão você vai confundir lá com um outro, que é aqueles que profetizaram, que fizeram um monte de coisa e vão ser jogados lá no lago de fogo. Tá? Entendeu? Vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Esse dia nem a hora é exatamente por causa das festas que acontece, que é um calendário móvel das festas judaicas. Tá? Não é porque a gente não sabe quando é que Jesus vai voltar, porque a gente sabe que é agora. Porque não tem, gente,
Se vocês soubessem o grau de armamento, o grau de tecnologia, o grau de poder maligno para manipular as pessoas, vocês diriam assim, não, Jesus, volta hoje. Porque é terrível, gente, o que estão articulando contra a humanidade, em nome de ciência. E vamos lá, comentário 347. A palavra é luz, o óleo é a reserva da palavra no coração para o tempo de trevas que está chegando. É responsabilidade daquele que os ministram preparar a noiva e ter luz adequada para durar até a noite que está por vir. A noite é quando todo mundo aí entrar no caos, né? Violência, morte, invasão de casas, destruição e aquela coisa toda. Aqueles que não armazenam a palavra em seus corações e obedecem ao Messias, agora serão deixados fora. Eles não terão feito seu trabalho até o fim. Novamente, este é um aviso para aqueles que serão enganados por falsos mestres e dependerão da chegada antecipada do Messias e um falso arrebatamento na tribulação. Aí aqui eu tenho minha ressalva, porque existe um falso arrebatamento, mas é por causa do engano, né? Que tem o engano da nova era. Porque, ó, contar uma outra coisa para vocês. As experiências de EQM, experiências de quase morte, onde a pessoa vê Jesus e tal, todo mundo relata a mesma coisa. Só que o diabo ele começa a imitar. Agora tem experiências de EQM que as pessoas falam que veem as naves dos seres extraterrestres. Então o diabo já começou a imitar. Então quando começar a ter muita divulgação do arrebatamento, o inimigo vai tentar criar um arrebatamento falso. Certo? Só que a gente tem que conhecer Jesus pessoalmente. Tem que conhecer Jesus para saber quem é ele. Né? Para não ficar confundido. Conhecer o caráter de Deus para não ficar confundido. Para não entrar na barca furada. Qual é um arrebatamento falso? É aquele que você constrói a sua própria justiça e Satanás se transfigura em anjo de luz. Através de meditação transcendental, penetração da Kundalini, que é aquela serpente que entra pelo ânus, e vai levando a elevação até o fim. Isso não é evangelho de Jesus. O que é arrebatamento falso? Aquele arrebatamento dos fariseus, do judaísmo, do misticismo religioso, onde você se justifica a si mesmo pelas obras. Que não precisa de Jesus para ser perdoado. Então, pode ser que espíritos levem essas pessoas para um arrebatamento falso. Qual é o arrebatamento verdadeiro? É aquele que você é justificado pela fé em Jesus, sacrifique-se da cruz, você não tem mérito algum, Deus te deu o mérito de Jesus para você e te cobre com as vestes nupciais para que naquele dia você seja imantado por Deus e tirado daqui. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que, indo para longe, chamou seus servos e entregou os seus bens. Agora eu vou terminar aqui, porque já são 9 horas, vou terminar esse texto, fazer o comentário e pedir o comentário de vocês aí. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Então, ó, é o que eu falo, um pedaço de ouro é tão ouro quanto uma grama, 1 quilo, 1 tonelada e uma montanha. Então basta você ser ouro. Não precisa ser uma montanha. Então, para um deu 5 talentos, a capacidade dele de gerenciar 5 talentos era suficiente. Para outro deu 2, a capacidade de gerenciar 2 talentos, e para outro deu 1. E ele foi embora. E o que recebera 5 talentos foi, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma que ganhou 2, ganhou mais 2. O que recebera 1 foi e cavou na terra, escondendo o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos veio e acertou a conta com eles. E o que recebera 5 talentos, subiu e trouxe mais 5 talentos, dizendo, Senhor, tu me deste 5, aqui está os 5, ganhei outros 5. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei na alegria do seu Senhor. Veio também aquele que recebera 2 talentos, e disse, Senhor, me deste 2 talentos, aqui ganhei outros 2 sobre eles. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E entre na alegria do seu Senhor. Então, vou só comentar o que é o muito. O muito é o reino celestial. O que é o reino celestial? É o governo dos planetas, do universo. Na terra e no céu. Tá? Os anjos caídos
tinham prerrogativas de governo celestial, dos astros, das estrelas, dos planetas, por isso que tem horóscopo, que é engano de anjo caído. Então, Deus vai repor essas pessoas, algumas pessoas vão repor essas posições, e outras vão reinar com Cristo na terra. Veio também, tal, disse, Senhor, muito bem, entre na alegria do seu Senhor. Mas também se aproximou aquele que recebeu um talento e disse, Senhor, eu sabia que tu és homem duro. Tá vendo? Já tá julgando que Deus é um homem duro. Então, já tem um estereótipo de Deus. Que colhe onde não semeaste, recolhe e não espalhaste. Aí, ó, olha só a maneira como ele ouvia Deus. Portanto, tive medo, olha lá, evangelho do medo, fui esconder o talento na terra que estava esquecido. Bom, eu só quero me livrar dessa coisa. Eu só quero me livrar desse problema. Se o Senhor respondeu, servo mau, porque para Deus não cumprir o que você precisa ser cumprido, você é secretária. Você tem que digitar a carta para o seu chefe. Se você não cumprir com suas prerrogativas de secretária, você é mau, porque você negligencia o seu ofício. Você é professor, você não é um bom professor, você é mau. É assim que Deus vê. A maldade está junto com a negligência. Tu sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde não espalhei. Então Jesus está julgando ele pelas próprias palavras que ele falou. Não precisava ter entrado nessa foice aqui, não. Ele entrou nessa foice porque quis. Portanto, devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse, teria recebido com juros o que é meu. O que é dar dinheiro aos banqueiros? Eu comecei a comprar muitos livros, vou dar um exemplo. Muitos livros, eu tinha muito livro que eu não usava. Eu falei, meu Deus, estou tendo tanto livro. Eu comecei a pegar os meus colegas de aula, de professor, e falei assim, olha, você vai dar essa matéria, pega esse livro aqui para você e dá lá. Então, tudo que você não for usar, você transfere para uma pessoa que vai usar, com aquela pessoa que vai ganhar, granjear aquele talento, o lucro vai vir para você, porque você promoveu aquela pessoa. Estou dando um exemplo de como eu interpreto isso. Então, tudo que você não tem capacidade de fazer, você transfere aquela condição para uma pessoa que tem capacidade de fazer, quando aquela pessoa fizer e for bem sucedida, você tem os seus lucros. Diante de Deus, você tem seus lucros. Tá? Portanto, devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros, quando eu voltar, teria recebido com juros que é meu. Portanto, tira o talento dele e dá ao que tem 10 talentos. E quem tem mais, lhe será dado, terá mais. E aquele que não tem, é o que tem, será tirado. Então, todos nós temos talento, nem que seja um só. Então, é duro você ficar sem o talento. E o que é granjear, né? O que é granjear? Você começa crendo, se arrepende de seus pecados. Você começa dando oferta na igreja, ajudando um irmão ou outro. Daqui a pouco você começa a estudar a Bíblia, aí começa a ensinar. E assim você está granjeando, né? Você começa com a fé, daqui a pouco você está orando pelos enfermos, né? Você começa fazendo visita para quem está doente. É assim que você granjeia talento, né? E ao servo para lançar nas trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Essas trevas exteriores, aqui tem um mistério. Tem os 3 dias de escuridão, onde as pessoas vão participar de um treinamento espiritual para evangelizar o restante do mundo. E durante 40 dias, que os mortos ressuscitarem e o povo for transformado, haverá um testemunho. Depois o arrebatamento. Por quê? Porque o que acontece com o noivo, acontece com a noiva. Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias ressuscitado, pregando, depois foi levado ao céu. Então a igreja é a mesma coisa. Vai ter os 3 dias de escuridão, que é a morte para esse mundo, vai ter a transformação, 40 dias de pregação, os mortos nessa época estão ressuscitando, depois o arrebatamento. Que é a mesma coisa que Jesus ter sido levado ao céu. Aí, já houve uma explicação aí do pastor João, na última live, eu disse na aula que eu ia colocar o vídeo, coloquei lá, né? Por que tem que fechar as janelas com papel e tal, nesses 3 dias de escuridão? Para proteger as pessoas sensíveis. Não é porque você cristão vai ser comido por um demônio, como falaram aí, teve uma revelação da Igreja Católica, né, que foi quando começou a divulgar, que
vai ser comido por um demônio, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, é para proteger a mente das pessoas que não suportam olhar. Porque se você for pegar câmeras de vídeo, de vigilância, depois da meia-noite, no YouTube, em hospital, em ruas e tudo, você vê demônio. Que o mundo espiritual está ativo. Você vê tudo quanto é figura grotesca que anda de noite, que a câmera pega e os seus olhos não pegam. Então não é por isso que você vai passar os dias de escuridão no terror. Porque se você quiser ver terror, ele já está acontecendo na Terra. Só você procurar vídeo no YouTube, câmera, você vai ver tudo quanto é porcaria diabólica que está acontecendo no mundo, com essas câmeras filmando. Aí o que acontece? As pessoas que creem em Jesus, que são os guerreiros, que creem mesmo, né, que tiver naquele dia na casa, vai testemunhar para os seus parentes, familiares, que Jesus está voltando, que ali está sendo a última oportunidade desse dia. E aí, você vai defender do ataque desses demônios que vai estar solto na terra. Certo? Então, existe o amor de Deus nessa história toda, porque é proteção, não é pavor, é proteção de colocar, tampar as janelas e tal, tampar tudo, para ninguém ficar de curioso, olhando lá para cima e não ter condição de ver um negócio desse e ficar apavorado. Não tem revestimento espiritual. E a outra é que também não é que vai ser comido pelos demônios e tal, não. Bom, você vai proteger seus parentes através que você é um guerreiro, onde você estiver. Amém? Pode falar, pastor Jones. Amém, amém. Eu vou ter que me ausentar, né? E é que eu lembrei, né, pastor Lucas, de alguma coisa que eu ia falar antes, eu lembrei, né? O senhor tinha até falado alguma coisa sobre isso, né? Eu lembrei, a questão é assim, ó, é que, assim, qualquer civilização, digamos assim, qualquer sociedade, né, ela tem um tripé, né, que é a ciência, a filosofia e a religião, né? Pode ver. Aí a ciência vem do homem, né? A filosofia vem do homem, né? Agora, por mais avançado que realmente, de repente, a humanidade esteja cientificamente e filosoficamente, digamos assim, né? Isso não leva a humanidade perto de Deus. A única coisa que leva é a religião, né? Por quê? Porque a religião verdadeira, né, mas a gente está falando da religião verdadeira mesmo, né? Aquela religação, né, pastor Lucas, verdadeira, sincera, né? Ela vem de Deus, amados. Isso é um departamento que vem do alto, né? Então, por mais avançado que de repente a ciência esteja, ou a filosofia, isso não vai levar o homem perto de Deus. Não vai elevar a moralidade, né? Porque qualquer civilização, humanidade, precisa da moralidade. E ela vem de Deus, né? Isso é uma coisa que é um presente de Deus. Isso é algo que Deus dá, né? Agora, para se desenvolver, amados, precisa da moralidade, né? Uma civilização, uma sociedade precisa estar moralmente evoluída também, entende? Senão, vai se autodestruir, vai se matar, vai se destruir, entende? Não vai subsistir, entende? É forte, né, pastor Lucas? Era isso que eu tinha lembrado, que eu queria falar também, amém? Amém. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus aí, glória a Deus. Amém. Então, irmãos, a educação, como ele está falando aí, ela tinha que ter raízes cristãs, porque nós fomos criados por Deus, né? Aí volta aquela pergunta, né? Como é que você sabe que Jesus é o Deus verdadeiro e não dono de uma outra religião? Se você passou pelo processo de conversão, Deus mostrou isso para você. Senão você pergunta e confronta Deus, como eu fiz. Porque antes de me converter, eu passei pelo budismo, confucionismo, eu estava morando em São Carlos. Eu fui atrás de tudo quanto é porcaria, até de ser abduzido, que quando começou o processo de abdução, eu saí correndo, porque eu vi que era demônio. Então, a gente tem que ter uma fé e ela está alicerçada no fato histórico, eu vou falar assim, histórico, de que Deus nos criou. E a educação, aquela que transforma o ser humano num ser humano melhor, que traz a moral, ela
eu tenho o fundamento da lei de Deus, porque até a lei humana é baseada na lei de Deus. Né? Tem o direito romano, né? O direito romano que trouxe os direitos para a sociedade, e tem o direito que foi baseado na lei de Moisés, que são a junção desses dois direitos que formou o pacto social que nós vivemos. Mas, quando a lei foi dada, ela foi dada porque o homem estava caído. Porque se o homem estivesse com Deus no céu, a lei seria uma coisa natural, espontânea. Né? E aí o que acontece? Nós não conseguimos voltar para Deus por causa da lei, nós conseguimos fazer uma melhor convivência humana por causa da lei social, do status social que nós temos. Só que agora a sociedade, como ela foi manipulada por malignos, ela se corrompeu e a lei humana não está sendo mais útil para nós. Então nós só temos que nos apegar a Jesus e a lei de Deus. Por quê? Porque o certo virou errado e o errado virou certo. Então o próprio homem corrompeu o seu pacto social, que é o que nós vemos hoje, nos governos, no mundo. Né? Então, não se esqueçam, né? O humanismo foi um movimento que deu origem a todas essas filosofias modernas, de valorizar o homem. Quando você valoriza o homem, você esquece de Deus, é diabólico. Então, hoje em dia, o homem quer sobrevivência, perpetuação da espécie, às custas da destruição do seu semelhante. Então, isso é uma depravação de um algo que agora já não tem mais estrutura, né, de sustentação como uma ética verdadeira espiritual. Quem jamais pensaria que a própria humanidade, os seus próprios governantes, iria procurar matar o seu próprio povo? Porque antigamente uma guerra era para matar o vizinho, para invadir a terra do vizinho, tomar a terra do vizinho, não sua própria nação, seu próprio povo, com medidas aí de um governo mundial. Porque o que vai acontecer nessa próxima situação é que a ONU vai poder gerenciar sobre qualquer governo em caso de uma nova PAMB. Tá? O novo urso panda que surgir por aí vai poder gerenciar qualquer decisão. E nós estamos sujeitos. Então, como é que se quebra um governo? Você não consegue quebrar um governo, porque isso é uma besta. Então, é Jesus que está voltando para destruir essa besta e nos tirar daqui. Pronto, nós estamos rompendo. Isso é um evangelho de ruptura. Eu estou falando aqui um evangelho de ruptura. Rompa com o mundo. Viva como se fosse morrer amanhã, né? Mas vive intensamente, né? Como se fosse viver eternamente. Então, por quê? Porque na hora que apitar, você sobe. Você vai embora daqui. E procure fazer as coisas que ele está fazendo. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo minhas coisas, continuo, não é para parar de fazer. Só que o nossa pé na terra e cabeça no céu. Se a sua cabeça não estiver no céu, você não vai escutar a hora de partir. Tá bom? Vamos orar? Para agradecer a Deus. Quem pode orar por nós? Já deu 9h15, né? Nós começamos 8 e pouco, 1 hora, né? E foi bastante produtivo hoje. Eu posso, se quiser. Pode orar, pastor João. Grande e amado Pai, nosso amoroso Senhor, infinito Deus, infinita felicidade, infinito amor, infinita alegria, o Deus que está sempre conosco, sempre esteve, desde o momento que o Senhor criou a nossa alma, o Senhor nunca largou da gente, nunca vai largar. Eu ouvi uma pessoa falar isso, que o Senhor chora até para as almas no inferno, e eu acredito nessa pessoa, certamente, pois o Senhor não quer que ninguém se perca. Um Deus tão lindo e amoroso que o Senhor é, trabalhando com cada um de nós diferente. Ó, Pai, quisera
Quisera os teus filhos tiver uma mente, um pensamento, um amor pelo outro. Mas o que eu vejo, Senhor, é o que eu vejo. Seus filhos magoando um ao outro, até em oração, Senhor. Tenho muita tristeza, Senhor. Quando, Senhor? Quando poderemos ter a união que o Senhor quer que a gente tenha? Quando? Quando andaremos com a sua mente, um só amor? Quando, Senhor, nós vamos tratar o próximo melhor do que nós mesmos? Por que tanta divisão e briga, Pai? Muitos têm divisão e briga por causa das tuas palavras, outra divisão e briga por causa da personalidade e caráter. Mas o Senhor nunca nos largou e nunca vai nos largar. A resposta que muitos de nós, Senhor, seus filhos na terra, muito da resposta que nós temos é: se uma pessoa não está dando certo com você, larga, vai para outro canto. Essa não é a tua resposta, Senhor. Porque o Senhor não faz isso conosco. Mas o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui. Olha aqui o pastor Lucas. Temos o profeta, o Jones, a Nilva, tantos pregam a tua palavra, pregam o teu amor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a andar como o Senhor andou, está andando da maneira humana. Ajude-nos a ter paciência um com o outro. Uns estão aprendendo rápido, outros mais devagar, mas todos estão no mesmo caminho. Ajude-nos a pegar o teu amor, Senhor. Amém. O teu amor nunca foi pregado ao ser humano. Amar o próximo como a si mesmo. É o máximo que sai com a palavra do Senhor. Cadê aquele amor de preocupação com outra pessoa? Dentro e fora da igreja. Cadê aquele amor, Senhor? Cadê aquele choro que vem em nossos olhos quando olhamos um incidente, olhamos uma calamidade? Onde está esse amor, Senhor? Se as pessoas não têm um amor assim, como poderemos te amar, Senhor? Ajude-nos então, Pai. Guia-nos com teu Espírito, que tem nos dado tudo, Senhor. Está tudo disponível para nós. Tudo. Não é esse bicho de 7 cabeças travado através de 7 chaves e nada disso. Não só o Senhor tem dado tudo para nós, o Senhor deu tudo para nós antes do Senhor ter criado o mundo. O Senhor é um Deus positivo, tudo. Como o Senhor tem falado em tuas palavras, falou para o profeta. Eu conheço o fim do início, o início do fim. Obrigado. O Senhor nunca nos deixa de mão, Senhor. E há aqueles que o Senhor está trabalhando, uma forma de ir treinando mais forte, por causa do que o Senhor tem para ele. Como o Senhor tem falado para o profeta, muitos que passam problemas, o Senhor falou: eu não quero que nada, falou isso para Arim até, você me lembra? Achei que era a Vicky, mas foi a Arim, que não quero que nada falte para você. Nós estamos aqui fazendo o que o Senhor tem nos dado, o pouco que o Senhor tem nos dado. Estamos obedecendo, seguindo em frente. Não fazemos isso por nossa glória, nosso louvor. Olha aqui, Pai, os trabalhos do pastor Lucas. A dedicação que ele tem em colocar as lições. A dedicação de falar a coisa certa do Senhor. O coração preparado para mover perante o Senhor, fazer as coisas que te agradam para o Senhor e para o próximo. O Senhor vê o profeta João Batista que anda nas ruas
pregando a tua palavra. Como é valioso tudo isso, Senhor. O trabalho sendo feito sem egoísmo. O trabalho sendo feito sem nada em troca, mas somente pelaquela sensação e aquele prazer de estar fazendo algo agradável aos teus olhos e agradável ao homem, pois o Senhor cresceu em favor de Deus e do homem, assim também o Senhor quer que sejam seus filhos. Os olhos de julgamento caem, os olhos de arrogância caem, os olhos do ego caem, Senhor. E que tudo, nós venhamos a reconhecer que tudo que nós somos nessa terra, o Senhor tem dado, o Senhor deu os dons, e o Senhor deu o caminho, e não somente isso, o Senhor deu o teu Espírito para nos ajudar no caminho. Tudo, Pai, o Senhor tem dado para nós. Gostaria de lhe pedir perdão por todo esse tempo em que fizemos coisas que entristeceu o Senhor, muito difícil para o Senhor, eu já falei isso tantas vezes, o Senhor é o ser que mais chorou nesse universo. Um ser que mais foi machucado de novo e de novo pelos aqueles filhos que o Senhor ama, que o Senhor tem criado. Mas aqui está o Senhor. E como eu acabei de ler aqui do profeta, né? Nós estamos em tuas mãos e ninguém vai tirar nós de tuas mãos. Ninguém, o Senhor falou isso, está escrito também. Amém. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Amém. Obrigado. O inimigo sabe disso. Eu li aqui hoje que ele morre de medo da tua igreja sair em liberdade com o Senhor, aprender o teu amor, quebrar as correntes. Satanás tem o maior medo disso, Senhor. Do poder de cada um da igreja. Amém. Continue nos mostrando, o Senhor mostrou isso para ontem para mim, quando estava na reunião. Por quê, Pai? Por que esses novos revelações? O Senhor mostrou na Bíblia, em Salomão, Senhor. Salomão. O Senhor está equipando os teus filhos com mais sabedoria. Esse foi o entendimento que eu tive nesse finais de tempos. Ou seja, aqui nos Estados Unidos falam, né, Pai, é o doce em cima do bolo, né, Senhor? É o final do final, preparando com medalhas aqueles que vão andar a terra. Pois o Senhor quer ver o teu filho equipado com conhecimento e entendimento no coração, e aqui está o trabalho do pastor Lucas. Obrigado por isso, Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor, o vaso que o Senhor tem escolhido para todos nós, o profeta João Batista, os pastores da igreja, os irmãos que andam e pregam o teu nome, todos são válidos, Senhor, pois é um corpo com um espírito e uma alma. Ajude-nos, Pai, com força, Senhor, a fazer esse trabalho e que a gente não tenha pensamentos de desânimos, porque tudo isso vem do maligno. Olha só, Pai, estou acordado desde as 3 horas da manhã, Senhor. E isso acontece, e como eu sempre falei, na minha vida, nada vai mudar. Vou levar o barco do jeito que está, pois eu confio no Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Peço a bênção sobre todos os irmãos, sobre os entendimento e conhecimento que o Senhor tem dado para o pastor Lucas, para os que estão ensinando, entendimento e conhecimento para o profeta João Batista, na boca dele, que ele venha falar esse testemunho, e para todos os irmãos, Pai, ao redor do mundo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por estar aqui com eles. Em nome de Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos aqui, a Gessiane, a Ricardina, irmãs queridas do peito, Senhor. Como vai ser lindo quando o Senhor reunir todos nós. Que maravilha, Senhor. Só choro de alegria, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, nós te honramos, Pai amado. Nosso querido Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a cura, Senhor dos profetas e missionários, a cura vem de dentro para fora. Glória seja Deus, né?
Uhum. Hoje eu recebi 2 presentes. O irmão abençoou no jantar de uma costelada, e na volta a gente passou no mercadinho para comprar um doce, e a mulher do mercado falou assim: não, leva esse doce como benção. Amém. Deus é Deus, né? Amém. Deus é Deus. Ó, lá no profeta Abacuque, porque veja só, o importante dessa situação que nós estamos vivendo aqui, só para fechar o assunto, não é a questão de você, a questão de tomado, ter tomado, é a questão de você se posicionar contra essas ondas que está vindo, que é contra a nossa vida espiritual. Então, o profeta João Batista tomou 2 doses, a Gessiane escreveu que tomou 5. Então, é uma situação que nós não podíamos evitar. Eu tive que orar, pedir um livramento para Deus para ter evitado. Só que, assim, nós estamos cada vez mais nos aproximando do fim. Então, nós não vamos estar aqui quando a marca da besta aparecer, que já houve um arrebatamento. Mas você romper com esse mundo de uma forma que você esteja preparado para o arrebatamento é a melhor garantia que você tem. Aí está escrito no profeta Joel, capítulo 3, 21, que é a promessa de Deus para quem se vacinou. Está escrito assim: purificarei o sangue dos que não tinham purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então o Senhor promete limpar isso, né, do que houve de contaminação, dessa maldade, porque é uma tecnologia maligna de RNA, de alteração de DNA e assim por diante, que a Rede Globo dizia que não alterava, eu fui estudar e vi que alterava, e depois apareceu dizendo que alterava. Então isso Deus vai nos purificar. Então, fiquem confiantes, vocês estão na mão de Deus, como a Gessiane escreveu aí, estão na mão de Deus, né, porque o Senhor também tem promessa de purificar. Mas a questão mais importante do que isso, se tomou, se não tomou, é você se preparar para o arrebatamento, e saber que nós estamos numa onda que está vindo, uma de Deus, um tsunami de Deus, e uma onda do mundo, que nós não podemos ser levados pela onda do mundo, temos que participar do tsunami de Deus, que é o avivamento, a transformação, o arrebatamento. É isso que nós temos que colocar como prioridade, 0, porque nós não somos seres terrenos, somos seres celestiais, que habita num corpo terreno. Amém? Então vou encerrar aqui a gravação. Glória a Deus.